Pois é, pessoal, tem muita gente que às vezes, infelizmente, tem problemas, né, em relação ao cachorro ficar latindo muito, tem problemas com vizinhos, tem alguns que acabam tendo que doar o animal, né, tem que dispor do animal, infelizmente, por causa dos latidos. Um tempo atrás, a gente até comentou aqui no canal em relação a essa caixinha aqui, ó, que é um sensor, né, de acordo com o cachorro, ele late, ele emite um som que só o animal escuta e o animal ali fica mais tranquilo, inibe a questão do latido, né? Só que veio a primeira caixinha, não funcionou bem, né? E aí pedi outra e a outra funcionou. Pessoal que acompanha aí lembra, eu coloquei próximo ao canil e realmente os cachorros maneirou mais a questão dos latidos. Porém, isso daqui é uma questão que depende muito, né? Depende muito mesmo e tem que saber usar bastante. Às vezes a pessoa coloca já diretamente dentro do canil e isso não é muito bom, porque qualquer barulho que tiver às vezes aciona e incomoda o animal. A mesma coisa aquelas coleirinhas eletrônicas que coloca no pescoço do animal, que eu já fiz o teste aqui na prática colocando no meu próprio pescoço. Não late não, moço. Fica sossegado aí. Vou estar testando aqui pra gente ver. Perto do mar, pra gente estar testando. Pera aí, mo... Soltou uma carguinha aqui já no meu pescoço. E até mesmo o Magnum, ele ficou latindo e eu tomando choque. Não foi o contrário. Eu não coloquei no animal, fiz barulho, eu esperei latir para ele tomar choque. Eu mesmo queria ver se realmente aquilo dava choque ou não e realmente tomei muito choque, né? Eu até falei com o pessoal para não comprar, que aquilo deveria ser proibido realmente no mercado. Era desse jeito aqui, gente. Tá vendo essas duas pontinhas? A coleirinha era assim, né? E tinha duas pontinhas. Aí essas duas pontinhas pegava diretamente no pescoço, dessa forma. E eu vi aí mesmo, tem algumas pessoas até fora do Brasil que às vezes usa de cães pequenos, né? Justamente para poder evitar de ficar latindo. Mas às vezes eles não sabem nem o que o animal tá passando, às vezes sofre muito. Então eu não recomendo isso não, tá bom? Agora tem a questão da coleira eletrônica que adestrador usa, que tem o controle, que regula, aí já é outros 500, o profissional sabe o que tá fazendo. Já a questão desse outro que eu tô falando, cara, o negócio é uma descarga forte sem controle nenhum no pescoço praticamente. Então não é viável de forma alguma. Principalmente quando o animal acaba ficando mais tranquilo, não fica latindo tanto, a pessoa acaba acomodando e deixando lá durante muito tempo. Então, tem outros dispositivos tipo esse, que você pode estar adquirindo aí, até mesmo no Mercado Livre, onde você coloca próximo à sua casa, porque tem cães que às vezes vem no portão, latir seu cão, às vezes faz muito barulho durante a madrugada e tal, dá para colocar um pouco ali na porta. Tem alguns outros dispositivos mais fortes. Se eu encontrar um mais potente, eu vou estar compartilhando com vocês aqui, tá certo? Mas tem alguns que vocês, antes de comprar, dá uma olhada e também olha a avaliação do produto. Olha também a descrição, olha lá o que o pessoal está comentando, se funcionou, se não funcionou, que isso daí é extremamente eficaz, né? Não adianta você comprar um produto e depois não funciona, ou até mesmo funciona durante um tempo e depois não funciona mais. Então, falar com vocês aqui é uma forma mais tranquila que é para controlar os cachorros de casa mesmo. Tem algumas pessoas que vão gostar, outros não, que eu vou mostrar aqui, mas isso daqui ajuda muito a evitar ter problema com o vizinho, porque tem vizinho que não suporta. Aqui em casa mesmo, tô gravando e olha só como tá tranquilo. Os cachorros não tá latindo, mas às vezes late, quando vê um gato no muro e tal, late. Só que infelizmente tem cachorro que late até o vento. Tem cachorro que late uma sombra, tem cachorro que late o dia inteiro. Aí, querendo ou não, é problema na certa. Quem vem acompanhando sabe muito bem que eu já usei muito, né, na questão mesmo de vigilante noturno, lanterna. Eu tinha uma parecendo com essa, vocês lembram? Uma pequenininha? Essa daqui que mandou pra mim, eu acho que foi até... eu acho que foi... Foi quem que me mandou essa lanterninha mesmo? Foi Torricelli? Mas foi isso mesmo, mandou, foi Torricelli mesmo, e o sinalizador também foi ela, não foi? Abraço especial pra Torricelli que mandou aí pra mim, é tanto que eu coloquei até na bike na época, né? E aí eu tinha uma outra lanterninha daquela menorzinha, mas não era pra pôr na bike, aquela de pôr na bike, a outra estragou. E eu também andava com essa quando eu trabalhava de vigilante noturno, né, durante a madrugada, e usava essa lanterninha aqui,
né? Deixa eu ver se ela tá ligada aqui. Tá ligada. Ó. Usava essa lanterninha para poder estar olhando lá os locais que eu ficava. E além disso, essa lanterninha ela tem uma outra função que, como o ouvido, né, do animal, do cachorro é muito sensível, não sei se vai funcionar, que esse trem é velho. Coloquei para carregar ali, vamos testar agora. Ele faz um barulhinho, vamos ver se vai fazer o barulhinho, ó. Ó. Deu para enxergar? Apaga a luz aqui, fazendo favor. Deixa eu apagar aqui, peraí. Apagar a luz aqui, a televisão tá ligada. Desliga a televisão aí por um minuto. Só pra testar aqui, mostrar vocês. Ó, eu vou estar apagando tudo dessa forma. Olha só aqui, ó. Ó. Olha pra você ver. Tá vendo isso aqui? Parece, sabe o quê? Parece aquelas raquete, né? Raquete mesmo aí que o pessoal usa pra poder tá matando muriçoca. Essa daqui, ó. Tá vendo? Tá sendo uma luzinha. Põe o dedo aqui, Débora. Débora não quis pôr o dedo da raquete, não. Mas ela estrala, né? Você sabe muito bem que ela faz um barulhinho também, né? Deixa eu acender essa luz. Então ela não quis me ajudar no vídeo, né? É difícil, né, gente? Mostrar vocês aqui na prática, ela não quis, não. Vocês me ajudariam, né? Colocar o dedo aqui na raquete. Então ela faz um estralo. Mas o foco é o seguinte, não é a Débora tomar o choque na raquete, mas é a questão desse barulho que isso aqui faz. Então isso daqui não quer dizer que você vai pegar isso aqui e vai encostar no animal. Não, óbvio que não, né, gente? Pelo amor de Deus. Isso daqui serve para você apertar isso, por exemplo, no terreno, né, na área. O cachorro tá ali, tá latindo muito. Você aperta e solta para ver a reação do cão. Esse barulho, que é o mesmo barulho que isso aqui também faz, às vezes você tem uma raquete em casa que ela tá quebrada, não presta mais. Mas sempre que você aperta, que às vezes ela estrala. Se ela não estiver estralando, não tá funcionando, às vezes você enfia alguma coisinha aqui para ficar dando contato. Aí sempre quando você aperta aqui, ela vai estralar. Também faz o mesmo efeito. Então quando o cachorro tá latindo muito, você pode estar usando uma raquete apenas para apertar e o barulho incomodar e ele tá parando, os seus cães também tá parando. E também tem a questão da lanterna, que você pode bater a lanterna nos cachorros, né? Para eles ficar de boa e eles conciliar o que? A luz, essa luz, né? Deixa eu ver aqui, a luz tem que ligar aqui embaixo aqui. Essa luz e o barulho, que é esse barulho aqui, ó. Certo? Então o que acontece? Você bate a lanterna primeiro, lá na onde que tá os animais, você simplesmente bate a lanterna, certo? E aí, logo após bater a lanterna, você aperta e faz o barulho. Então eles vão entender o seguinte, opa, bateu a lanterna aqui, logo após bater essa lanterna, essa claridade, eles não sabem o que é lanterna, mas sabe, né, bateu ali o reflexo, eles vão conciliar com o barulho depois. Então o barulho incomoda. Daqui a pouco eu vou mandar um salve aqui para vocês que estão acompanhando. Quem aí quiser um salve, comenta aí por gentileza. Aproveitando aqui, um salve especial para Jonathan Gomes, né, membro aí do canal. Também aí a Vânia, né, Vânia Margarida, né, acompanhando a gente também. A Vilma Morales, também aí Maria Luz da Madrugada, também aí Zuleide Dionísio, também Scalf Santos, Eliana Torricelli, Débora Guedes, também aqui o Romão, né? E todos vocês que sempre vêm participando, né? Inclusive mesmo a Patrícia, né? Patrícia Dunhas aí, tá certo? Daqui a pouquinho eu vou estar mandando mais. Então a lanterna, ela tem essas duas funções, né? De clarear e fazer o barulho. O barulho vai estar incomodando, o animal pode estar parando. Agora, quando se trata de um animal que nem isso dá jeito, então tem que ser algo mais, como se diz assim, um pouco mais bruto, né? Para ele ficar mais de boa. Aí entra aquela dica que eu já falei, ó, há muito tempo atrás, que é pra você fazer assim com a boca. Por quê? Quem lembra o porquê fazer isso? Eu vou assim, o que significa? O isqueiro. Quando você pega o isqueiro e faz assim, ó, com o isqueiro, ele emite um barulhinho. O ouvido do cachorro é muito sensível. Ele começa a conciliar o barulho do isqueiro com o que vai vir depois. A mesma coisa a luz. Ele concilia a questão da luz e o que vem depois. O que vem depois? O estralo. E o que vem depois do isqueiro? Isso aqui, ó.
bombinha. Tá? Um traquinho desse aqui, né? Não é aquelas bombona, não. Um traquinho desse aqui, né? Risca e joga lá no quintal. O que acontece? Vai explodir. E quando dá um pipoco, automaticamente o cachorro assusta. Beleza? Isso daí ajuda muito a fazer o cachorro ficar tranquilo. De madrugada, você vai ficar gritando o cachorro, cala a boca, cachorro, oh, cachorro, não sei o que. Cara, às vezes a pessoa grita tanto que ele incomoda mais os vizinhos do que o próprio latido do cachorro, né? Então vamos ter paciência aí em relação a isso. Isso daí é extremamente importante. A partir do momento que o cachorro pega, né, esse time em relação... É baixinho isso daqui, mas o cachorro escuta. Então ele vai ficar em silêncio. Isso é extremamente importante. E a questão também da bombinha, ela serve também em outros casos. Inclusive quando tem dois cães de porte grande brigando. Se você tem algo do tipo, até mesmo fogos, né, foguete na sua casa, você pode riscar pro céu, por exemplo, ou se é numa roça, você pode riscar num terreno onde que não vai pegar fogo, por exemplo, para pipocar e os cachorros apartar. E também pode salvar a vida até de uma pessoa caso ela esteja sendo atacada. Inclusive mesmo esse caso mesmo que aconteceu em Bacabal, né? Tinha vizinhos próximos, mas não era tão próximos. Mas imagina se eles tivessem lá bombas, por exemplo, e fogos, aqueles rojão, foguete. Então mirava lá pro lado da casa lá e soltava uns 2 tiros de foguete. Eu acredito ali que o cachorro poderia correr para fora, poderia correr para algum lugar e se esconder, né? Então daria ali para o cara ter saído rápido da casa, o tal do jacaré, né? Que é o moço lá. E aí, gente, é muita coisa que acontece a partir do momento que solta fogos ou até mesmo bomba, tá bom? Então passando aqui apenas para falar com vocês um pouco dessa questão aí de ajudar, evitar o cachorro ficar latindo, usando um sensor, né? Pode ser um mais forte, que esse aqui é muito fraco. Pode usar aí também uma lanterna, que você vai simplesmente bater a luz, a mesma coisa o isqueiro e o traque, né? Porque depois quando você vai fazer o cachorro calar a boca, você só aciona aqui a lanterna e clareia lá, ó. Os cachorros ficam em silêncio. Porque eles acham o seguinte, opa, vai vir aquele barulhinho chato, entendeu? Ou então você pode conciliar, se você não tem a lanterna que faz esse barulho, você pode primeiramente bater a lanterna e depois jogar um traque próximo, entendeu? Aí vai conciliar a claridade batendo lá e depois um estralo. Tá certo? Aí sempre que você bater a lanterna, mesmo sem falar alguma coisa, o cachorro entende que tem que ficar em silêncio. Senão vai escutar um barulho que vai incomodar, tá bom? Então nem tudo para corrigir o cachorro é para agradar o cão. Muitas vezes realmente é coisa que vai desagradar o animal. Mas antes agradar o animal do que um vizinho ou alguém próximo jogar veneno e acabar matando o seu cão. Tá certo? Concorda comigo ou discorda? Comenta aí, pois é muito importante a sua participação. Salve especial para Eliana Santos, né? Acompanhando a gente aí. Também a Rosineia, né? Rosineia aí acompanhando a gente. Um salve. Também Ana Mareco, né? Que vem sempre acompanhando aí. E hoje mesmo eu tava dando uma olhada em alguns comentários nos vídeos aí que o pessoal comentou já tem um tempo. E eu vi comentar lá do Jonathan, né? Jonathan Gomes aí. Bastante tempo, cara. Bastante tempo. Deixa eu só conferir um negócio aqui. É isso mesmo. Bastante tempo. 4 anos atrás ele comentando os vídeos. Ô, Jonathan, brigadão, cara. E ainda membro, velho. Você tá doido? Gratidão a todos os membros e membros aí aqui do canal. E se você quiser se tornar um membro ou uma membra, se torne para estar fortalecendo. Como vocês sabem, o YouTube aí tem vários canais que estão passando por alguns problemas. A gente aqui já passou por esse problema que esse pessoal tá passando hoje. Muitos aí estão passando hoje. A gente passou foi o quê? 3 anos atrás, eu acho, mais ou menos. 2, 3 anos por aí. Então, de lá pra cá, deu muito problema, né? Então, faz parte, né? Também com um salve especial para a Rosa Faria. Também aqui para a Mili, né? Um abraço também. Também aqui, Ana Maria, é bom recordar o passado, né? Sempre aí marcando presença. Tamo junto, muito obrigado. Também a Sheila, né? Um salve especial para a Sheila aí, acompanhando sempre também. Tá bom? Então, obrigado, gratidão a todos vocês que sempre comentam, vocês que interagem, vocês que compartilham. Também a Rosane, né? Rosane da Maria Pinheiro, né? Um abraço especial para você também. E também aqui, quem mais que tá aqui embaixo? Deixa eu ver aqui. A Vânia, né? Eu mandei salve pra Vânia? Eu acho que mandei, né?
Então um salve especial mais uma vez aí, se eu mandei novamente pra Vânia, também a Edna Sabino, será que é prima lá da Rosemary? É Sabino também, né? Um salve especial aí para a Rosemary Sabino e também para o Alex, né? E aí, Alex, como é que tá as coisas, cara? Alex, que é o homem lá que defende a Rose lá das cobras, né? Que Rose tem medo de cobra demais. Ela foi fazer um conteúdo meio de cobra, menino. Você tá doido? Quase que não saiu. Ela ficou com medo até de fazer o conteúdo. E falando nisso, cara, eu não sei se vai dar tempo, mas se der, eu vou compartilhar com vocês um pouco lá na roça que nós fomos hoje. Tava eu e mãe e infelizmente não deu pra gente seguir mais assim no mato, porque infelizmente lá tinha uma cascavel. Não deu pra filmar por causa que tava no mato. Eu até brinquei com ela, falei, ô mãe, vamos bolar pra nós filmar? Ela, não, isso não brinca com essas coisas não. Apelou comigo. Aí qualquer coisa, se der, eu vou estar compartilhando no finalzinho desse vídeo, tá bom? Ashley Cruz, um abraço especial pra tu. Gratidão por acompanhar. Também Claudineia, né? Um abraço especial pra tu aí, falando sobre o Bobinho, né? Bobinho continua bravo, esse daí não muda não, é desse jeito. Também aí Lúcia Brum, né? Lúcia Brum aí sempre acompanhando, sempre comentando, você também é muito bom. Gratidão mesmo, né? Olha só, quem comentou no vídeo que perguntou em relação a essa questão aqui foi o Luiz, né? Luiz Gonzaga, gente. Luiz Gonzaga. Ele comentou há 1 hora atrás, num vídeo antigo que a gente falou em relação à questão de sensor e tudo. E ele colocou o seguinte: oi Francisco, tudo bem? Achei interessante seu repost, né? Sobre o assunto. Você que fez um belo trabalho de informar. Belo trabalho de informação. Ô, gente, não tô conseguindo ver esse trem aqui direito, não. Você que fez um belo trabalho de informação. Eu tenho um problema de cães que latem demais, quase o dia todo. Uns em frente em casa, outros do lado da rua. Precisaria de um aparelho que ultrapassasse mais de 10 metros. Talvez uns 23 a 30 metros. Instalaria na parede da garagem. Obrigado. Gente, tem uma luz aqui na minha frente aqui. E hoje a gente tava ali resolvendo uns negócios ali na rua. Ali passei muito tempo olhando como é que é o negócio? Uma prova ali, gente. Depois eu vou comentar. Prova. Tem vezes que a gente tem que passar por umas provas na vida, né? E aí, às vezes ficou muito ardendo. Mas aí, ele perguntou sobre isso, né? Eu vim trazer aqui esse conteúdo. Então, Luiz Gonzaga, é isso, cara. Isso daí pode ajudar muito em relação à questão a estar espantando os cachorros, né? Se os cachorros tá latindo muito dessa forma, né? Do outro lado da rua, né? Então, às vezes, jogar traque, alguma coisa assim, próximo ao portão, inibe os cachorros de sair fora daí. E às vezes o cachorro fica latindo muito porque tem uma cachorra no cio, alguma coisa assim, atrai muito cachorro também. Salve especial aqui também, né, pra toda a galera aí que acompanha a gente fora do Brasil, né? Especialmente pra aquela que gosta dos corvos. Quem é que gosta dos corvos? A Andréia, gente. Andréia, tem uma raiva que eu falei. Um salve especial para a Andréia lá no Japão, né? E aí, Andréia, tudo bem? Como é que vai as coisas? Como é que vai os dogs, né? Salve especial pra tu e toda a família, né? Andréia aí que tem um cachorrinho que foi adotado, outro ela adquiriu depois. Esse já tá bem velhinho, às vezes anda mesmo no carrinho, né? Então, tipo assim, tem todo um cuidado, tem todo um mimo, né? E às vezes sai na rua pra passear e lá tem os corvos, gente. Os corvos praticamente é quase do tamanho dos cachorros, se for maior, viu? Os bichos é grande. E ela tava falando que lá ninguém pode mexer com os corvos, não. Se vacilar, eles vêm pra cima. Eles bagunçam lixo e tudo. Só que parece que é proibido, não pode mexer com os corvos lá. Aí eu tava pensando, deve ser por causa que, como o Japão é praticamente uma ilha, me corrija se eu estiver errado, mas é muito pequeno, é muito próximo do mar ali também, né? Cercado de água e tal. Então eu acredito que esses pássaros é mais para informar, indicar a questão mesmo de um desequilíbrio ali em relação ao clima e até mesmo questão de ondas, terremoto, maremoto, essas coisas, né, que acontecem por lá. Acredito que os pássaros podem mudar, migrar para outro lugar, que os animais sentem primeiro do que os seres humanos, né? Então acredito que os animais ali eles servem para poder ter essa função. O que vocês acham em relação a isso? Por que lá no Japão é proibido mexer com os corvos? Eles vivem livre e fazem o que querem lá. O que vocês acham? Por quê? Comentem, pois é muito importante, tá bom?
Também aqui a Denise Souza, um salve especial para Denise Souza. E também aqui para a Rosângela Oliveira, né? Um abração também para a Adelina, né? Um abraço especial para a Adelina aí também. Também para a Jusce, também para a Verônica Pereira. Também aqui, deixa eu ver quem mais que tá aqui. Elias Leal, né? Um salve especial também. Também aqui a Fátima Oliveira, né? E todos vocês aí que sempre comentam, sempre interagem, vocês que compartilham. O Gerson Silva, né? Salve especial aí também para a Valdira. E também especialmente aqui, deixe-me ver aqui para... Amore, chega aqui. Fala esse nome aqui, ó. É lá do Japão, viu? É do Japão aqui, ó. Aqui, ó. Nome japonês. Eita, nós, aqui, ó. Fala aí. Ayanke-chan. Ayanke-chan ou Yankchan? Acho que é aí, Ayanke-chan. Yankee-chan, é por aí. Yankchan, acho que é Yankchan. Um salve especial, eu acho que é do Japão, hein? É Japão, não é? Ou é China? Japão, né? Que China eu acho que é diferente, eu acho. Então um abraço especial aí, né? Para Yankchan. Salve especial, muito obrigado por acompanhar, muito obrigado por estar aí comentando, né? Também a Juliana Alfenas, né? Sempre acompanhando aí. Também a minha xará, né? A Francisca Muniz acompanhando a gente também, né? A Ana também, Ana Mareco, né? Um abraço especial, não sei se eu falei, mas se eu falei, mandei um salve novamente. Também a Miriam, né? Um abraço especial para a Miriam Lelis. Salve especial para tu também, tá certo, Miriam? E também aí um salve especial para o canal aí Amor por Vira-Latas, lá da Rose. Um abraço especial para todos vocês. Também lá, né? Da nossa amiga Alice, né? Gatos em Minha Vida. E todos vocês aí que sempre estão aí comentando, interagindo e visitando o canal e do pessoal que a gente indica aqui. Gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Comenta aí se você tem alguma dica legal também sobre essa questão de como inibir o cachorro ficar latindo muito, incomodando muito, tanto faz se é na sua casa ou se é na rua. Comenta aí, pois a sua participação, o seu conhecimento, a sua experiência é de extrema importância. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, mete um like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo. Falou, gente! Tchau, tchau! And I'd find you if I could, invite you to the final act, but I think it's understood nothing good